Aí, descansou um pouquinho? Então vamos lá. Ó, poluição do ar. A poluição do ar se dá principalmente por partículas que ficam em suspensão, como poeira, como fumaça, compostos orgânicos voláteis, como hidrocarbonetos, metano, benzeno. Mas vamos lá, o que principalmente o vestibular cobra. Primeiro, monóxido de carbono. O monóxido de carbono resulta principalmente da combustão da gasolina, do álcool, e ele tem um efeito sobre a nossa saúde, porque o monóxido de carbono se liga irreversivelmente à hemoglobina. E como você sabe, a principal função da hemoglobina é o transporte do oxigênio. Portanto, há uma carência acentuada de oxigênio, pode perder a consciência e o óbito é uma consequência natural. Em grandes centros, como São Paulo, por exemplo, onde a quantidade de automóveis é muito grande, evidentemente que no ambiente aberto as pessoas não vão a óbito por isso, mas pode provocar anemia exatamente por comprometer a hemoglobina e, consequentemente, os glóbulos vermelhos. O gás carbônico resulta de todo e qualquer tipo de combustão, é um dos gases do efeito estufa, tanto o gás carbônico quanto o metano e o óxido nitroso. Agora, o que esses gases fazem? Ou seja, o que é o efeito estufa? Muita gente diz, o efeito estufa é uma coisa terrível. O efeito estufa é um fenômeno natural. A Terra recebe N tipos de radiação e reirradia na forma de infravermelho, ou seja, calor. Lá na atmosfera, vapor d'água e esses gases todos da atmosfera acabam absorvendo esse calor e reirradiam em todas as direções, inclusive de volta para a Terra. Consequentemente, o efeito estufa mantém a vida sobre a Terra. O que nós estamos a observar é um aumento desse efeito estufa com o consequente aumento da temperatura média da Terra. E aí você já sabe todas as consequências comentadas pela mídia dia e noite na atualidade, como o degelo das calotas polares, logo o aumento do nível dos oceanos. Se aumentar a temperatura da Terra, altera completamente a vida sobre a Terra, muitas espécies vão desaparecer, mais pragas surgirão. Em relação ao metano, o metano resulta da atividade de bactérias sobre a decomposição de matéria orgânica. O metano também é um dos gases de efeito estufa. A gente pode minorar fazendo, por exemplo, a biodigestão com aparelhos, por isso chamados biodigestores, e a utilização desse metano ou para produção em usinas de energia elétrica ou como gás combustível. Olha, outro dado importantíssimo, esse cai bastante. A questão da chuva ácida. A emissão de gases como óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, quando sobem lá na atmosfera, eles reagem com vapor d'água e formam ácido nítrico e ácido sulfúrico, que caem causando a chamada chuva ácida. Você já sabe que o pH 7 é neutro, de 7 a 14 é básico, de 7 para baixo é ácido. A chuva é considerada ácida com pH de 5,5 para baixo. Quais as consequências da chuva ácida? A devastação de florestas, a destruição da vida, a destruição, por exemplo, de monumentos, e é devastadora a ação da chuva ácida nos corpos d'água, com a morte em grande quantidade. Se você abaixar muito o pH na água, acaba com qualquer forma de vida. Com pH 2 já não há vida que suporte. Um outro dado que de vez em quando é comentado no vestibular, a questão da inversão térmica. Veja, a inversão térmica é um fenômeno climático natural, principalmente no inverno. Às vezes uma camada de ar quente fica no meio de duas camadas de ar frio. Você já sabe que a corrente de convecção, o ar quente desce e o ar frio sobe. Então interrompe a subida desse ar quente. Ora, é bom ou é ruim? Sempre o pessoal acaba perguntando se é bom ou é ruim. É claro que é um fenômeno normal e que vai passar. Se for num lugar que não há poluição, não ocorre dificuldade alguma. Agora, em locais com grande quantidade de poluição, evita com que os poluentes dispersem. E aí a humanidade sofre as consequências desses gases, principalmente com problemas respiratórios agudos.
Em relação à poluição da água, evidentemente que efluentes da indústria acabam causando uma grande poluição na água, mas normalmente o vestibular cobra dois dados. Primeiro, a eutrofização. Lembra, eutrofização é uma superadubação da água, principalmente resultante do lançamento de dejetos humanos em lagos, rios e mares. Professor, o que acontece com a eutrofização? Primeiro, é adubo. As algas proliferam imensamente, mas às vezes tem tanta alga que a luz do sol não penetra na camada inferior e começa uma mortandade. Aí vem um monte de bactérias aeróbicas e todos competem por oxigênio. Então veja bem, qual é o resultado da eutrofização? A exaustão do oxigênio na água. Quando acaba o oxigênio, evidentemente, todas as formas de vida morrem, inclusive as bactérias aeróbicas. Sobram as bactérias anaeróbicas, que fazem responsáveis por aquele mau cheiro terrível de água podre. Outro tipo de poluição interessante é a poluição térmica. Vejam, sempre que, por exemplo, as indústrias lançam água quente, seja lá por que razão usaram, de volta no rio, por exemplo, o aquecimento da água, o seu professor de química já explicou, que ao aquecer a água você acaba separando gás de líquido e acaba separando o oxigênio da água. Portanto, o aquecimento da água promove uma perda de oxigênio. Agora, pior que isso, lembra, por exemplo, que peixe é pecilotérmico. O aquecimento da água aumenta o metabolismo dos peixes, aumentando a demanda por oxigênio. Ora, por um lado eu perco oxigênio, por outro lado eu exijo mais oxigênio, o resultado você já sabe, é a morte desses seres por falta de oxigênio. Em relação à poluição do solo, evidentemente qualquer tipo de resíduo lançado aí acaba prejudicando. Nós temos principalmente o lixo, por exemplo, industrial e doméstico. Você sabe que num país desenvolvido, cada habitante produz em média 2,5 kg de lixo por dia. No Brasil, cada habitante produz em média em torno de 600 a 800 gramas de lixo por dia. É claro que nas grandes cidades há uma quantidade um pouquinho maior. Agora, você perceba qual a solução para isso tudo. Evidentemente que as cidades foram buscando e os países alternativas. Lixão simplesmente é um local onde você joga tudo isso e, é claro, vai produzir o chorume que acaba poluindo a água, além da criação de uma série de animais. Uma outra alternativa foi o aterro sanitário. O aterro sanitário você vai colocando lixo e vai colocando terra em cima, que evita o mau cheiro e evita a criação de animais. Uma outra solução é a incineração, mas a gente acaba incinerando produtos que são razoavelmente tóxicos ou perigosos para a saúde humana. Uma saída viável é o tratamento desse lixo. Então você acaba promovendo a morte de seres prejudiciais à saúde. Você pode fazer, por exemplo, uma biodigestão, onde há a produção de fertilizante natural, então você produz um adubo natural e produz também metano, que pode ser usado para uma série de usos humanos, como eu já mencionei ainda há pouco. Agora vejam, aí estão as principais formas de poluição que o vestibular tem cobrado. Leia bastante os jornais que você vai ver o que anda comentando no momento. Para ver se você guardou mesmo, vamos resolver um exercíciozinho. Olha aí uma questãozinha de Londrina, hein? O EL 2006. No país onde 47,8% dos municípios não tinham serviços de esgotamento sanitário, segundo o censo 2000, e 44,7% dos domicílios não estão ligados à rede coletora, o esgoto a céu aberto é o pior problema ambiental. Foi apontado como fator poluente por 1.031, 46% dos 1.263 municípios que declararam sofrer danos ambientais que atingem diretamente a população. Em razão de a maior parte das cidades brasileiras ter redes de esgoto e estações de tratamento insuficientes, grande parte dos resíduos orgânicos produzidos pelas populações acabam por ser lançados em rios ou lagos, levando ao processo denominado eutrofização. Assinale a alternativa que indica corretamente a forma sequencial na qual esse processo ocorre. Letra A. Aumento do número de bactérias aeróbicas, diminuição de oxigênio, excesso de matéria orgânica, decomposição anaeróbica e produção de gases tóxicos. Letra B. Produção de gases tóxicos,
aumento do número de bactérias aeróbicas, diminuição do oxigênio, excesso de matéria orgânica, decomposição anaeróbica. Letra C, decomposição anaeróbica, excesso de matéria orgânica, aumento do número de bactérias aeróbicas, diminuição do oxigênio, produção de gases tóxicos. D, produção de gases tóxicos, decomposição anaeróbica, diminuição do oxigênio, aumento do número de bactérias aeróbicas e excesso de matéria orgânica. E, finalmente, a letra E, excesso de matéria orgânica, aumento do número de bactérias aeróbicas, diminuição do oxigênio, decomposição anaeróbica, produção de gases tóxicos. Eu sabia que você ia acertar, já matou, né? Letra E, claro que eu tenho aumento da matéria orgânica, aí a proliferação de bactérias aeróbicas, falta oxigênio, morre todo mundo, decomposição anaeróbica e, finalmente, a produção de gases tóxicos. Gente, foi um prazer enorme estar com você de novo. Vai estudando, confia, não desanima não, já está chegando o vestibular e com certeza você vai fazer muita festa depois. Valeu, hein? Um abração, gente.